Nós teremos nesse momento a nossa última palestra dessa conferência. Reverendo Ludigério está com a palavra. Irmãos queridos, Deus tem nos concedido este momento feliz na sua presença e daqui a pouco estou indo embora, guardando no meu coração esses momentos gratos que fizeram tão bem à minha alma. Eu quero convidar os irmãos para que abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2. E deste capítulo, os versículos de número 10 a 18, que trata desta verdade tão maravilhosa que é a substância de nossa fé. Como é que caracteriza a nossa fé? Porque diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou eu e os filhos de Deus, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto é um texto simplesmente maravilhoso. Está diante de nós, meus irmãos, a palavra de Deus, desse autor da carta aos Hebreus, que é um autor provavelmente mais difícil de saber quem é, do que saber quem é. Um autor autônomo, anônimo. Essa carta que é conhecida universalmente como Epístola aos Hebreus. E só pelo fato do título dela, Epístola aos Hebreus, nós já temos diante de nós realidades assim muito interessantes e intrigantes, que valem a pena a gente buscar saber o que está por detrás disso tudo. Nós temos aqui diante de nós coisas que são de beleza incomparável. Não há texto na Bíblia que se compare à carta aos Hebreus, porque toda a carta aos Hebreus está interessada em nos mostrar as sobre-excelências de Cristo. O autor aos Hebreus está, na verdade, nos denunciando, mostrando a incompetência de cada um de nós, especialmente dos judeus, agora egressos do judaísmo para o cristianismo. O problema que eles enfrentam é problema semelhante ao problema que nós enfrentamos. Há diante de nós um dilema que faz parte da natureza da nossa religiosidade em pecado.
Todos nós, os seres humanos, enfrentamos este dilema dentro de nós. Qual o dilema? Eu preciso ver para crer. E o cristianismo está dizendo: se creres, verás. É tudo ao contrário. Chama-nos, na verdade, a um desafio, e é um desafio tremendamente agudo para nós, os seres humanos. É por isso que toda religiosidade que é produto da criação humana tem que ter alguma coisa palpável. O manto de Verônica, engraçado, né? O manto de Verônica, você sabe que essa palavra, esse nome, Verônica, é um nome que está cunhando, na verdade, uma imagem. O nome Verônica não existe. Quando a Igreja Católica inventou este nome, na verdade está inventando um nome que não é de uma pessoa. A palavra Verônica significa vero ícone, ou melhor, alguma coisa pintada, um ícone pintado, que possa, na verdade, receber os nossos olhos de tal forma que a gente veja e creia. As Escrituras estão dizendo que nós não podemos criar imagens, nem somente de escultura, mas qualquer imagem mental, porque toda a imagem mental, na verdade, é pecaminosa, é idólatra. Como é que Deus parece para você na sua mente? Você tem uma ideia, uma figura de Deus? Tem pecado. Porque Deus é um espírito puro, invisível. Não posso captar a Deus através dos meus sentidos, os olhos, o olfato, o tato. E isso para nós é um dilema imenso. Toda a religiosidade do Antigo Testamento era uma religiosidade palpada através destes símbolos palpáveis, visíveis. Quando se falava a respeito dos sacerdotes, ou do sumo sacerdote, ele aparecia todo aparelhado, no peito uma placa de ouro, pedras incrustadas, 12 pedras de cores diferentes, representando o povo de Israel. A bênção de Deus descia sobre a cabeça de Arão, que descia para a sua barba e atingia o povo. Quando falava-se a respeito de sacrifício, falava a respeito de animais que eram imolados, e você pode imaginar a quantidade de animais que foram imolados. Por exemplo, quando Salomão dedicou o templo, milhares de animais foram imolados, touros. O altar era embebido em sangue, os sacerdotes pisavam em lama de sangue. E imaginar que nenhum daqueles sacrifícios perdoou pecados. O apóstolo Paulo fala que nenhum perdoou. Aqueles sacrifícios pura e simplesmente suspenderam a punição. A punição foi feita depois. Todos aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, porque era assim, tudo provisório, nada permanente. Ele falava, na verdade, apontando para um momento em que ele falaria definitivamente, e depois disso nada mais seria acrescentado. Mas isso, irmãos queridos, produzia na mente dos judeus, egressos, portanto, do judaísmo, agora para o cristianismo, um dilema.
Porque na verdade, irmãos, nós sempre somos tentados à infantilidade da nossa fé. Nós precisamos de recursos mnemônicos, não é mesmo? Quando você fala a respeito do cordeirinho, a professora lá da escola dominical fala: o cordeirinho muito bonitinho, branquinho, e ela apresenta o cordeirinho. As crianças precisam de recursos visuais. A confissão de fé de nossa igreja diz que a igreja do Antigo Testamento era uma igreja sob tutela, ou melhor, era uma igreja infantil, mas que chegou o tempo em que a igreja chegou à sua maturidade. Ela não precisa mais de recursos visuais, palpáveis. Nos sobrou única e exclusivamente a fé, que não está baseada mais em nada daquilo que nós vemos, mas nós somos tentados constantemente. A igreja contemporânea, a igreja atual, ela está debaixo desta tentação terrível de colocar recursos para tornar o culto um entretenimento, alguma coisa que eu possa ver, que eu possa palpar, e com isto então, esta tentação, via de regra, me leva a uma situação em que eu sou tentado a abandonar a essência da fé e agregar coisas que na verdade são idólatras, no lugar de Jesus, Maria. E é interessante, o catolicismo romano não precisa adoração de uma deusa, eles adoram uma deusa. E é interessante observar que os sacerdotes católicos romanos, via de regra, se parecem com o estilo de adoração que eles prestam. Todos eles, grande maioria deles, super delicados. É o padre que fala: alô, tudo bem? Com aquela vozinha fina, fazendo aquelas brincadeiras como o padre Marcelo, jogando água benta em baldes, porque há uma tentação dentro de nós, porque na verdade, por causa da nossa pecaminosidade, nós queremos colocar alguma coisa palpável, que a gente sinta, toques, unções. E o escritor aos Hebreus começa a usar destes recursos do Antigo Testamento, falando-nos a respeito de comparações, utilizando, portanto, a simbologia do Antigo Testamento para mostrar que tudo aquilo passou. E fazendo as comparações, ele coloca em relevo a exaltação, a figura sobreexaltada, a figura excelente de Cristo. Mas meus irmãos, prestem bem atenção, você já viu a Cristo? Via de regra pintam a Cristo assim, com os olhos azuis, né? Aqueles cílios bonitos, cabelo anelado, né? Ele sempre de lado, assim, né? A única descrição das Escrituras a respeito de Cristo diz que ele não tinha aparência nem formosura, e dele nós não fizemos caso. O que é descrito a respeito de Cristo na cruz é que durante 3 horas ele rilhou os dentes, ele foi transfigurado. Mas quando as Escrituras falam a respeito do Senhor Jesus, diz que ele ocupa o lugar do Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, o Verbo eterno, Deus de Deus, homem de homem, numa única pessoa, com 2 naturezas. Com 2 naturezas, sem ser esquizofrênico.
porque estas duas naturezas não se comunicam entre si. As duas naturezas de Cristo se comunicam através de sua pessoa. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós olhamos para uma pessoa única, contudo, misteriosamente, duas naturezas numa única pessoa. Este é o Deus que nós adoramos, o único Deus vivo e verdadeiro. Este é o Deus que transcende toda a nossa compreensão, para chamar para si a nossa profunda admiração e pasmo. É o Deus imanente, mas ao mesmo tempo é o Deus transcendente. Ele é o nosso irmão e ao mesmo tempo alvo de nossa adoração. Ninguém jamais poderia usurpar aquilo que Cristo falou a respeito de si mesmo. Ele é o único que pode dizer, tal como Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Na sua figura humana, reconhecido a si mesmo como figura humana, ele se humilha. Ele não tem como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se humilha a si mesmo, assumindo a forma de servo em figura humana. Se humilha de tal forma que ele é agora reconhecido numa cruz. E portanto recebe a morte mais infamante sobre a face da terra. Ele não é morto nem na terra, nem no céu. Ele é indigno da terra, indigno do céu. Ele é morto no meio destas realidades. Mas meus irmãos, não se iludam. Aquele que nasce numa manjedoura, vive uma vida singular de humildade, morre a mais infamante morte, é o mesmo, em essência, de Deus o Pai. Ele chega ao ponto de dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. E a Jesus é dado o nome de Pantocratos, que significa Ele é o Senhor absoluto de tudo. Ele tem o governo governa sobre tudo e sobre todos, no céu, na terra, debaixo da terra, de tal forma que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, é a descrição que as Escrituras nos fazem a respeito de Cristo, e especialmente a carta aos Hebreus. Essas realidades foram passadas aos patriarcas. Jesus Cristo, como nós vimos lá no texto de Pedro, o Espírito de Cristo orientou os profetas. Os profetas não descobriram isso pela sua própria cabeça. Jesus Cristo lá com os profetas, com Davi, com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel e assim por diante, Jesus Cristo orientou esses profetas de tal forma que eles falassem não para si mesmos, mas eles falassem em nosso favor. E nos últimos dias, portanto, o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, Deus fala de forma definitiva pela vida e pela boca do seu Filho, descrito aqui nesta carta, com os mais sublimes elogios, as mais exaltadas declarações. Nada, absolutamente nada pode ser comparado a Cristo. Não acrescente a Cristo mais nada. É por isso então que levantamos esta bandeira bendita, solo Christus. Meus irmãos, aqui
está algo de beleza incomparável. Aqui nós temos o Deus revelatus, o Deus que se revela, que se comunica conosco, porque Deus, na verdade, é um ser comunicativo. Ele conta segredos, Ele não guarda segredos. Ele fala a nós dos seus projetos, e Ele o faz pela boca do seu Filho. Não nos fala do palanque lá dos céus, distante de nós, mas Ele nos fala pelo seu Filho que veio e se fez um de nós, encarnado, que se fez gente, habitou entre nós, tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, pagou o nosso próprio pecado no seu corpo. A pena do nosso pecado foi colocada no corpo de Cristo. É por isso que Ele é chamado também de vicário, um sacrifício vicário. Ele é o vigário, porque Ele assume sobre si alguma coisa que não lhe pertence. Ele foi penalizado pelos nossos pecados, a nossa culpa foi colocada sobre Ele, e ainda assim Ele não foi maculado. Da mesma forma que do outro lado, a justiça de Deus é contada em nosso favor, ainda que Deus não nos faça justos, mas nos declara justos. São duas realidades, meus irmãos, antagônicas, paradoxais. Tudo o que Deus quis fazer em nosso favor, o fez. Tudo aquilo que Deus quis falar para nós, falou. Nada há mais a acrescentar. Quando Jesus fala, Deus fala. Em Jesus, portanto, todos os símbolos, todos os rituais, todos os sacrifícios, todas as imagens encontram o seu cumprimento e realização. Jesus Cristo perfaz toda a esperança do Antigo Testamento. Tudo o que os nossos irmãos do passado esperaram, Cristo perfez. O Senhor Jesus Cristo cumpre, portanto, todas as promessas feitas pelos profetas. O que nos é dito no Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos, porque é isso que o escritor aos Hebreus faz, ele vai destacando salmos e mais salmos e mais salmos, num diálogo de Deus o Pai com Deus o Filho. Tudo o que nos é dito nos Salmos se consubstancia no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação, nessa pessoa que é simplesmente o mistério, na pessoa divina e ao mesmo tempo a pessoa humana de Cristo. Irmãos queridos, aqui nós temos algumas coisas extremamente importantes desta carta maravilhosa, que nós já acabamos de ler. Mas eu quero me concentrar, irmãos, em alguma coisa que chama a minha atenção. A tentação que nós temos é sempre essa: a gente quer adorar, mas a gente quer adorar o palpável, não é não? Se a gente não vê, a gente não crê. Nós fazemos imagens mentais a respeito de Deus. No entanto, a fé cristã apresenta tudo isto às avessas. Não é mais se ver, crer. Não, é se crer, ver. E é o desafio da carta aos Hebreus. Tudo é simbólico no Antigo Testamento. Jesus não é o símbolo, Jesus é a realidade. Os símbolos do Antigo Testamento se tornaram realidade. Ele tomou sobre si agora o rito sacrificial. O sacerdote se fez cordeiro. A nossa culpa foi resgatada não mais no símbolo das imolações passadas, mas na cruz. E ali o nosso pecado foi punido, a nossa culpa foi lavada.
Tudo o que precisamos agora é Cristo. Tudo o que precisamos para Deus dar-se por satisfeito e manter-se justo e justificador do injusto é Cristo, nada mais. É Jesus o único Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus chegando nas barrancas do Rio Jordão, olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os outros cordeiros não fizeram isto, mas Jesus é o único que tira o pecado do mundo. E meus irmãos, nossa alma só haverá de descansar em Cristo, e nada e ninguém mais, só Cristo. E é por isso que o autor aos Hebreus nos conclama com tanta sofreguidão. E ele faz isso diversas vezes. Ele está dizendo: olhe para Jesus, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para Jesus, você encontrará tudo para o culto verdadeiro e aceitável por Deus. Olhe para Jesus e não acrescente mais nada além de Jesus, e você cultuará a Deus. Portanto, queridos, não fixe os seus olhos na aparência, olhe somente para Jesus. Todo o esplendor externo do Antigo Testamento agora tem um ponto focal: Cristo, mas eu não o vejo. Nele nós encontramos, na verdade, o ápice, o clímax, a glória do verdadeiro culto. Se em Cristo nós encontramos tudo para o culto aceitável a Deus, o que Jesus nos oferece, portanto, em seu poder ressurreto. Nós encontramos isto, meus irmãos, em Hebreus capítulo de número 8. Nós encontramos uma palavra que é uma palavra simplesmente impressionante, que nos faz compreender a essência do culto que nós rendemos a Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, se você abrir lá, você vai ver. Olha só o que diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Preste bem atenção, essa expressão aqui é chave: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Meus irmãos, a palavra encontrada aqui é uma palavra reveladora. Ela nos ajuda a entendermos a essência do culto. Nos é dito que o Senhor Jesus Cristo é ministro do santuário. A palavra grega aqui descreve a Jesus como o liturgista. A palavra ministro aqui é a palavra liturgista, liturgista do santuário, leiturgos. O fato primordial e essencial do culto cristão não está em qualquer aparência externa ou qualquer pompa que esse culto possa aparentemente ter, mas no fato de que é o próprio Senhor Jesus que nos dirige no culto e na adoração. Hoje tem uma coisa idiota na igreja, aquele negócio idiota, chamado ministério de louvor. Ministério de louvor. Ministério de louvor, na verdade, quem nos dirige como liturgo é Cristo. E todos nós somos levitas no coral de Deus. Irmãos, não nos iludamos. Nós podemos estar congregados no lugar mais simples do mundo, sem o auxílio de grandes corais, sem o aparato e aparência de suntuosos templos. O que produz o senso de um verdadeiro culto na nossa alma é tão somente a presença de Cristo no nosso meio e em nós.
Nós poderíamos estar reunidos aqui debaixo de uma árvore. E esta é a primeira verdade que o escritor aos Hebreus nos aponta para o fato de que, primeiro, Jesus nos congrega hoje aqui como sua família. Meus irmãos, nessa passagem que nós tivemos a oportunidade de ler inicialmente, nós temos citações do Antigo Testamento que agora são postas na boca de Jesus. E Jesus agora está dialogando com Deus o Pai. É Deus o Filho falando com Deus o Pai, que nos afirma que Ele mesmo nos ajuntou neste momento, como sua família, como seus filhos. Jesus como nosso líder na adoração, como nosso líder no louvor, Ele está afirmando a seu Pai: Pai, eis-me aqui no meio dos meus irmãos. Pai, aqui está o encontro da minha família. Eu não sei como você se aproxima do culto. Eu não sei como você se aproximou deste lugar, neste momento. Talvez, como muitas vezes eu tenho me aproximado, com um sentimento profundo de culpa. Sentimento profundo de inabilitação. Estou inábil, não sou competente. As minhas orações são orações que, na verdade, muitas vezes eu penso, não passam do teto. As minhas memórias me trazem culpa, pesar, sentimento de pesadas emoções da nossa culpa e do nosso pecado. Mas, meus irmãos, Cristo, dirigindo-se neste momento ao seu Pai, Ele declara: Pai, eis-me aqui com os teus filhos, meus irmãos, que tu destes a mim. Irmãos queridos, você vem aqui e não vê nada, não é verdade? O que você viu até agora? Nada. Você vem aqui e não vê nada. Nada que se configure porventura aparente, mas Cristo jura que neste ajuntamento Ele juntou a sua família. E agora e aqui nos lidera em culto de louvor e de adoração. E é exatamente isso que é dito em Hebreus no capítulo de número 12. Nós chegamos ao monte. Veja só, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, a tempestade, ao soar da trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, nada disso nós vemos, tudo isto nós cremos. Não é somente isso não, que Cristo nos reúne aqui como sua família, como também Cristo nos lidera na nossa adoração. Nós não sabemos nem orar como convém. Veja só que declaração maravilhosa. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos e na assembleia te louvarei. Nunca tenha em vista que Deus aceita o seu cântico porque você canta bonito.
Que Deus aceitou o cântico do coral porque o coral tem um excelente regente. Que Deus aceitou porque há uma parafernália de instrumentos aqui. E quem vem à frente canta no microfone. Nós temos que ter a convicção de que o nosso culto é aceitável a Deus, porque Cristo canta na nossa boca. Cristo nos conduz aos louvores a Deus. E nós temos nos ajuntado aqui, e neste ajuntamento, neste momento de culto, juntando as nossas vozes, nós juntamos as nossas vozes com a voz de Cristo. Nós entoamos louvores a Deus, aceitáveis a Deus, porque Cristo cantou na nossa boca. Mas, meus irmãos, há algo mais para nos fazermos pura e simplesmente maravilhados, aqui e agora, ao abrirmos a palavra de Deus e fielmente expormos a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? É Jesus que está pregando. Você pensou que era o Ludgero que estava pregando? Não é. Fique perplexo, maravilhado, boquiaberto. Ele diz: eu proclamarei. Ele está falando com Deus o Pai. É um diálogo de Cristo com o seu Pai. Eu proclamarei o teu nome, ó Pai, a meus irmãos. Você imaginava que o reverendo Ítalo tinha convidado o Ludgero para pregar aqui, não foi? Ele convidou Jesus. O pregador fiel à palavra de Deus é um mero instrumento de Deus. É por isso que a nossa confissão diz que quando o pregador sobe ao púlpito para pregar, nós devemos receber esta palavra como palavra de Deus. Calvino disse que se porventura Deus quiser abençoar uma igreja, Ele colocará no púlpito desta igreja um pregador fiel. Mas se Ele quiser amaldiçoar esta igreja, Ele colocará no púlpito um pastor infiel. Porquanto quando o proclamador, o pregador proclama, é Cristo quem proclama. É o Senhor Jesus Cristo que proclama a palavra de Deus à nossa mente, aos nossos corações. Então você está percebendo o que está sendo dito aqui? Você sabia disso? Que Jesus reuniu a sua família aqui. E que Jesus, reunindo a sua família aqui, Ele está proclamando e nos dirigindo na adoração que nós não sabemos prestar. Mas, meus irmãos, há uma quarta coisa e eu termino por aqui. Há algo aqui que atinge as nossas mais profundas necessidades. Observe, versículo de número 13. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descrentes, aos descendentes, ou melhor, de Abraão.
Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você podia imaginar que num lugar como este, uma igreja como esta, sem nenhuma aparência, esta igreja não tem revestimento de ouro, cortinas pesadas, os sacerdotes aqui não estão vestidos em gala, não há um altar de sacrifício, o cordeiro não é imolado, o sangue escorre da garganta dele, não há altar, não há pia de bronze, tudo aqui é simples, sem qualquer aparato, sem qualquer pompa, sem qualquer circunstância. Mas você podia imaginar que você não veio por sua própria conta, não foram propriamente a vontade dos seus pés que o trouxeram aqui. Quem trouxe você aqui, ainda que nessa tarde sonolenta, não, todo mundo com sono, quem trouxe você aqui e fez a sua mente despertar para desejar comer este pão, quem nos ajuntou aqui nesta tarde, foi o nosso irmão mais velho, para declarar diante de seu pai: aqui está a minha família, meu pai. Nos juntou aqui para nos liderar num culto de louvor e de adoração que nós não sabemos prestar, de tal maneira a nos fazer convictos de que o nosso culto não chegou até o teto e voltou, mas o nosso culto foi aceito na presença de Deus. Nos juntou aqui para que nós tivéssemos a convicção de que através deste instrumento frágil, Deus falou. E o que Ele falou desceu à nossa alma, visto que quem proferiu estas palavras foi Cristo, através da boca do seu servo. E aqui Ele nos reuniu para resolver a mais profunda de nossas necessidades. Para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos então resolver o problema central da nossa vida, a nossa morte. Ele veio para que nós viemos, e Ele nos trouxe aqui para que nós pudéssemos resolver este problema, o problema da nossa morte. Como eu vou morrer? Que sentido teve a minha vida até aqui? O que vai acontecer na fragilidade da minha morte? Como eu vou enfrentá-la? E pode ter certeza de uma coisa: Jesus olha para você e Ele entende
a dor, o sofrimento, porque Ele passou pela morte. Ele não é um sumo sacerdote indiferente. Ele conhece a dor da morte, a enormidade deste salário. E se porventura o enigma, o problema, a ansiedade mais profunda de nossa vida é sabermos o significado da nossa morte, então, se nós não tememos mais sequer a morte, nós desafiamos a morte. Paulo compreendeu isto. E ele disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus dentes? A morte tornou-se para nós um leão sem dentes, porque Cristo matou a morte na sua morte. Eu não preciso mais temer a morte. Eu fico perguntando para mim mesmo: ó Deus, como será a minha morte? E se Deus resolveu este problema existencial tão agudo do meu coração, então eu entendi que temendo a Ele, eu não preciso temer mais nada. Irmãos queridos, evangelização bíblica não passa por métodos. Evangelização bíblica não passa por estratégias. Evangelização bíblica não passa propriamente por programas que nós possamos criar de entretenimento para chamada, porque Deus, na verdade, tomou para si esta responsabilidade. Evangelização bíblica é responsabilidade de Deus. E a evangelização bíblica é a única que pode nos fazer compreender que o culto que prestamos a Deus é o culto nos termos de Deus. Minha oração, reverendo, é que esta igreja entenda o que é a sua missão. A sua missão mais importante, que é adorar a Deus e reconhecer que somos reunidos aqui para que Deus, o Senhor Jesus Cristo, fale com seu Pai: aqui está os meus filhos, os meus irmãos, os teus filhos. Eu sou o liturgos, eu dirijo este povo na adoração que eles não sabem prestar. Eu proclamo o teu nome através da boca dos meus servos, e quando eu proclamo o teu nome através da boca dos teus servos, o que o meu povo ouve é a voz de Jesus, é a minha voz. Eu reúno este povo aqui nesta congregação, e poderia ser debaixo de uma árvore, na beirada deste rio. Não precisaria ter este templo, ainda que este templo não tenha nenhuma aparência, nenhum aparato como o templo do Antigo Testamento. Eu reúno este povo aqui para que eu possa falar com eles a respeito do maior drama da existência humana, a morte, para lhes dizer que a morte foi morta na morte de Cristo. Que Deus nos abençoe.